Olá, a paz do Senhor, Bíblia na mão, palavra no fogão. Deus tem uma palavra ao teu coração. Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, o verso 3. Mateus 18:3 diz o seguinte: E disse: Em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus 18:3. Se não se converterdes e se tornardes como criança, de modo algum entrareis no céu. Vamos orar? Fecha teus olhos. Ora comigo em nome de Jesus. Pai, fala conosco no dia de hoje, Pai. Nos dar uma palavra, Senhor, a qual venhamos aprender com naturalidade. Deus, eu não quero falar de mim. E de mim eu não tenho nada para falar, Pai. Mas eu quero falar de Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és aquele que me faz entender com naturalidade a Tua palavra. Que eu não venha falar da minha vida, mas que eu venha falar daquele que venceu a cruz, a morte e vive entre nós. Em nome de Jesus, amém. Olha, eu estava meditando acerca desta palavra e Deus ele vai chegar para os discípulos e vai conversar, porque estava havendo um grande debate entre eles. E o tema vai dizer: o maior no reino dos céus. O que eu acho mais interessante para se trazer aos dias de hoje é que é tanta gente brigando por cargos, é tanta gente brigando por posições eclesiásticas, e se esquece de que se a gente não se converter de verdade, se a gente de fato não aceitar, não deixar que Jesus nos mude, não vai adiantar de nada. A gente não vai entrar no céu. Porque tem tanta gente ainda tomando ceia com o coração inchado, infelizmente, que quando muitas vezes alguém erra, está com seu coração duro, que não quer perdoar, e pessoas que estão dentro da igreja, que só estão ali para serem pedra de tropeço na vida dos outros irmãos. E talvez esta não era a palavra que você de fato queria ouvir. Mas eu não quero falar o que você gosta, mas sim o que Deus me manda. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui, veja, no capítulo 18, verso 1, naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Mateus 18, verso 1. Verso 2 diz: Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles. Imagino eu que os discípulos olharam e disseram: a gente pergunta algo ao mestre e o mestre já vem com outro assunto. Mas Jesus sabia como falar com cada um. Como hoje, Jesus sabe como falar contigo. Você que por muito tempo tem se preocupado por cargos eclesiásticos. Quem Deus honra não precisa aparecer. É Deus quem faz com que ele apareça. Temos que acabar com este negócio, com esta bagunça, com esta guerra, com este combate dentro das igrejas por conta de cadeiras. A Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios que quando era menino fazia coisas de menino. Mas eu não estou dizendo que Jesus não quer que a gente seja menino. Mas ele quis dizer que a gente tem que ser menino em termos de maldade. Porque uma criança, quando ela está ali brincando com a outra, tem horas que ela entra em atritos, ela briga, ela vem chorando, mas depois ela está tudo junto. E bom seria que todos os cristãos fossem assim, que não guardassem mágoas, que não guardassem rancores. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Que a gente deixa se levar, deixa se influenciar por fofocas, por situações as quais, em vez de a gente estar brigando, a gente poderia estar orando, poderia estar pedindo a Deus para que nos acalmasse. É bem verdade de que há muitos
que há muito tempo já tem perdido a sua intimidade com Deus. Em verdade vos digo, versículo 3, que se não vos converterdes, ou seja, os discípulos precisavam se converter de verdade, porque tem gente que está na igreja há anos, tem gente que já nasceu em berço evangélico, mas ainda não é convertido, é convencido de que ele é o melhor, é convencido de que ele não pode servir, é convencido de que só ele faz na igreja, mas ele precisa se converter. E para a gente se converter, a gente precisa ser servo do Deus Altíssimo. Esta palavra pode até rasgar a tua alma, mas tem que haver mudança. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, ou seja, tem que se converter. Ah, presbítero, mas eu estou na igreja, já levantei a mão, já me batizei, mas ainda não está convertido. Porque se você fosse convertido, você perdoava. Você tirava esta angústia, essa mágoa do teu coração. Porque se você fosse convertido e não convencido, você faria a obra de Deus e não se preocuparia com a vida do teu irmão. Porque tem muita gente que vive julgando os outros, nem faz o que Deus tem mandado ele fazer. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes, ou seja, vocês não se lembraram de quando eram crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, ou seja, humildade, está faltando dentro da casa do Senhor, humildade. Humildade para reconhecer que quando erra tem que pedir perdão. Humildade para reconhecer que muitas vezes a gente precisa dar mais para Deus. O ano começou, e você? Quantas vezes tem falado com Deus e quantas? O ano nem começou direito, mas já tem tanta gente murmurando para Deus, quando no entanto deveria estar adorando a Ele. Questiona ou adora? A palavra está dura, né? Mas Deus é aquele que fala ao teu coração. Deus é aquele que escancara a ferida e coloca o bálsamo de Gileade. E portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança. Humildade não quer dizer ser mendigo, porque tem muita gente dentro da casa do Senhor que acha que humildade é muitas vezes ser mendigo, se achar tão coitadinho, tão inferior. Não. Humildade é você reconhecer de que você só pode alguma coisa com Deus. E se Deus te der a ordem. Amém? Portanto vos digo, e todo aquele que receber em meu nome como esta criança, recebe a mim. Versículo 5. Versículo 6 do capítulo 18 de Mateus. Diz ainda: aquele porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse o pescoço em uma grande pedra de um moinho e se lançasse na profundeza do mar. Ou seja, pouco a pouco as pessoas têm abandonado a área infantil da casa do Senhor. Pouco a pouco a gente via que antigamente tantas crianças vinham para a casa do Senhor. Mas não é só mãe, pai, você levar a criança para a casa do Senhor. Você tem que ensiná-la. Você tem que ensiná-lo. Porque as crianças são os futuros da casa do Senhor. Verso 7. Diz o seguinte: ai do mundo que por causa dos escândalos é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem que o escândalo por quem o escândalo vier. Ou seja, tem muitos que têm se escandalizado, tem muitos que têm escandalizado a obra por valores que estão pregando, por situações em adultério que estão vivendo, por situações de rebeldia. E o escândalo não é somente o erro em si, é muitas vezes a gente levantar calúnias, levantarmos fofoca, quando no entanto o irmão está inocente. Temos que saber quem estamos julgando, porque a Bíblia diz que quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério. Então, se alguém errou, em vez de você estar julgando, estende a tua mão para levantar.
Seja um canal de bênçãos na vida daquele que caiu. Olha, deixa de estar julgando, porque isso não cabe a você. Isso cabe somente a Jesus, que Ele é juiz, advogado. E Ele é tudo isso. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que sara a alma. Mas o problema maior das igrejas hoje em dia é que as pessoas nem se formaram em advocacia, mas vivem toda a sua vida julgando o próximo. Portanto, verso 8, portanto, se tua mão ou teu pé fazerem pecar, lançam-o, corta-o, atira-o para longe, porque melhor é que entres na vida coxo ou aleijado, ou tendo duas mãos ou dois pés, e ser lançado no fogo eterno. O que é que quer dizer isso, presbítero? É que muitas vezes tem algo que nos faz a gente perder o foco, que é o céu, se santificar. E Jesus estava dizendo aqui, olha, se teu pé está te fazendo pecar, é melhor que se arranque ele e você entre no céu sem esse pé. Se tua mão está te fazendo pecar, porque você com ela está furtando ou está tocando onde não deve, é melhor que se arranque ela e você suba para o céu sem ela, do que você ficar com todos os teus membros perfeitos e perder a tua salvação. Vede, versículo 10, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Entendeu agora? Deus, Ele veio te buscar. Deus, Ele veio te salvar. Você que estará aí afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te chama hoje. Jesus hoje te convida a voltar para os caminhos dele. Eu sei que doeu. Eu sei que a humilhação que você passou, ninguém desejaria passar. Sim, eu sei. Mas o que eu quero que você entenda, na verdade, é que Deus, Ele é aquele que julga a nossa causa. É aquele que advoga a nossa causa. Amém? Que você possa entender hoje de que nós, a cada dia, para sermos alguém na presença do Senhor, temos que nos humilhar perante Ele todos os dias. Porque a Bíblia vai dizer que a um Ele exalta, a outro Ele abate. Aquele que quiser ser exaltado vai ser humilhado. E aquele que estiver sendo humilhado, por Ele vai ser exaltado. Amém? Deixa alguém querer aparecer, deixa alguém querer te humilhar, porque Deus, Ele sabe quem realmente é quem e quem vive de máscaras. Amém? Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Quero só deixar o contato do meu amigão, o irmão Rafael Moura, que é uma benção, meu amigão, que ele grava áudios. Sabe qual é o contato dele? DDD 073 98143 3697. DDD 073 9 na frente 8143 3697. O irmão Rafael Moura, que grava os áudios com o tema Ideia Forte. É uma bênção ele, aquela alegria contagiante, e eu recomendo este pregador. Amém? E quero dar alguns detalhes para que você ore, para que a gente marque a data a qual vamos começar a campanha Os Frutos do Espírito. Amém? Esta campanha vai ser muito forte, vai nos tirar da rotina e vai fazer nos mudar em muitas áreas de nossas vidas, áreas que precisamos mudar há muito tempo. Esta campanha vai ter como conteúdo cura interior, cura na alma. Amém? Em nome de Jesus, continua orando. Eu te convido a ir lá no nosso canal no YouTube e se inscrever lá e colocar lá o like de gostei. Colocar lá como você gostou. Amém? Fica na santa paz do Senhor. Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. E deixo aqui um abraço para todos os amigos dos grupos. Amém? Que o Senhor te abençoe, a cada administrador e a cada participante destes grupos que tem repassado Bíblia na mão. Um abração do presbítero Carlos Adriano. E também vou mandar um abração para minha amigona, a irmã Patrícia, lá de Maragogi, juntamente com seu noivo, o irmão Lamartine. Amém? Da igreja lá de Maragogi.
em nome de Jesus, juntamente com todo o seu ministério. Também quero mandar um abração, glória a Deus, para a irmã Janeide, que trabalha na JC Bijuterias, para que você apresente ela em oração. Amém? Em nome de Jesus. Este foi Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje. Amém, Jesus.